Fala, galera do Na Lata, começando aqui o Na Lata Podcast, um oferecimento Estúdio Jenks, do Norte Pescados, eu, Rafael Cavalcante, ao meu lado, Rafael Paixão, meu amigo, meu sócio, idealizador deste podcast, e como nosso primeiro convidado, com muita honra, Lucas Mitoso. Lucas Navarro Mitoso. Aí, pesquisar. É isso, né, mano? Eu tô sabendo o nome do Fix agora, Rafael Cavalcante. Rafael eu não Cavalcante. sabia. É um fix Prazer, pra Lucas. você. Saudações, querido. Jenks, roda a vinheta. Estou muito feliz de estar aqui com dois amigos nesse projeto novo. Um podcast que tem tudo para render. Um podcast que tem tudo para trazer a verdade na lata. Verdade como deve ser dita, sem miguelagem. E uma pessoa que diz a verdade sem miguelagem. Um amigo de longa data, Lucas Navarro Mitoso, médico do Manaus. Lucas Navarro Mitoso, conselheiro do Manaus. Lucas Navarro Mitoso, um amigo meu, sempre muito leal. Então é o seguinte, vamos começar pelo primeiro ponto. A do Norte Pescados vai patrocinar o Manaus. Isso. Vamos falar sobre isso, Lucas. Vamos Isso falar daí não, sobre... isso é um corte que depois a gente pode deixar Aparentemente é uma tonelada de peixe por mês. Começamos bem. Começamos por baixo, Humilde, né? Um pouco, né? É humilde, entendi. Eu quero saber assim, jogador amazonense é melhor do que jogador de outra região? Porque de fato come peixe do Rio Negro? Porra, boa pergunta, olha. A gente gosta muito dos jogadores amazonenses. É uma pena, cara, que aqui a gente não tenha uma base tão solidificada quanto tem os estados lá de baixo, né? São Paulo, Rio, lá tem campeonato sub-13, 11, 15, 17, 19, 21. E aí isso faz com que os jogadores vão se formando, né? De pouquinho em pouquinho. A gente não tem aqui, cara, isso tudo. Então a gente perde muito esses jogadores que deviam estar em clubes profissionais ou na base de clubes profissionais, mas estão... Como é que tá os títulos do Manaus na base aí? Pois é, cara, a gente tem uma base que tá cedida, entendeu? Então é uma pessoa que cuida pra gente. A gente participou de alguns campeonatos. Por conta da pandemia, né? Esses campeonatos de base, eles deram uma parada. Então agora a gente meio que tá com os treinamentos só de... Acho que é do sub-15, sub-17, e os outros estão parados. Não sei se eu comentei, pessoal, o Lucas Mitoso, mestre em endocrinologia, né? Mestre em endocrinologia. Médico do Na Lata. Médico também do Na Só Lata. para reforçar que fizemos os exames pra gente estar sem máscara aqui, respeitando todos os protocolos. Vacinado aqui, né? Por ser médico. Exatamente. Perfeito. O Lucas tá vacinado, a gente não, que a gente não furou fila. Não, isso também não é meia verdade. Sou professor de ensino superior e estou participando da pesquisa COVAC Manaus. Então, tô aqui também, né, cumprindo protocolos, né? Pessoas aqui todas com as devidas, né, precauções tomadas. E eu queria te perguntar, doutor Lucas, uma pergunta logo na lata, porque aqui a verdade é dita sem Na cara do miguelagem. gol, vai lá. Eu quero saber, que a gente gosta desses assuntos. Coronavírus será essa pandemia, uma das próximas que virão, dentro do nosso limitado entendimento, fazendo até uma referência ao saudoso Vilela lá do Inteligência Limitada, sou teu fã, Vilela. Mas, e aí o... Cara, assim, não é muito a minha área dessa de infectologia, epidemiologia, né? Essa parte que estuda eventos de grandes proporções, né? Como pandemias. Mas existem alguns nomes aí, né? De cientistas que dizem que essa pandemia de coronavírus vai ser repetida por outros agentes patológicos, né? Provavelmente por vírus também. E que as pandemias vão ficar mais frequentes ao passo que a gente vai avançando na natureza, né? Os seres humanos em comunidade vão avançando, né? Vão tomando território e aí, aparentemente, alguns acreditam que pandemias dessa forma que aconteceu em 2019, né? Final de 2019, Sim, 20. Covid-19. Isso. Vai ficar mais comum. Eu fico pensando especificamente, Fix. O Fix eu até gosto de falar, a gente já tocou trabalhos, fomos às
duas primeiras pessoas que idealizaram um evento lá na OAB Amazonas, que foi o do Amazônia 4.0. A Amazônia é um cenário onde pode ter múltiplas mutações aí de vírus e tal. Então eu fico bastante preocupado com isso, cara. Mas já pensei pro interior aqui da nossa região. Não sei se a gente citou, né? O Estúdio Jenks, aqui da Amazônia e aqui em Manaus. Um estúdio localizado no seio da floresta amazônica. Né? Mas eu fico preocupado porque é uma região que, quando tem invasão humana, muda, né, o status quo ali isso influencia, da floresta, Lucas? Isso, e pode eu queria gerar ver a tua opinião sobre isso. Cara, eu acredito que sim. Né? A gente vive aqui... É uma cidade no meio de uma floresta imensa, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente faça aqui na Amazônia tem repercussão, né? E é visto cada vez mais pelo cenário internacional, né? Eu acho que o Pacha aí, que é nosso mestre, ele estuda bastante sobre essa parte eu fico falando assim por conta até das repercussões disso para um time, né, de futebol, pô. Quanto mais pandemia, menos intercâmbio tu vai ter, né, para jogos e tal. Sim. Se essa Superliga agora que está restringido também, né, dentro daquele, né, de países, Inglaterra, aqueles 3 países, né, Inglaterra, me relembrem aí, Espanha e Itália. Não, qual é o terceiro país que está mandando... mandando o quê? Mandando times para a Superliga da Europa. Eu acho que a Inglaterra, a maioria dos times da Inglaterra, e Espanha e Itália só. Não é Itália não. É Itália? É Itália, tem Juventus e Inter de Milão. Sim, então eles estão limitando já. Uma Copa que vão limitar o número de times que vão poder acessar. Aí, pô, o cara que, né, conselheiro do Manaus, como é que tá vendo esse intercâmbio, dificuldades em encontrar passagens, né, dificuldade em ajustar hotéis, quais são os protocolos? Vocês estão se sentindo mais lesados ao entrar numa partida, né, que, sei lá, está sendo menos isonômica por conta desse fora o lado desequilíbrio econômico, da né? pandemia. Porra, vamos lá. Assim, o futebol vive de público também, né? Pois é, exatamente isso que eu ia falar. O que o Manaus está mais sentindo mesmo é essa parte da falta do público. Entendi. Porque o Manaus, hoje em dia, nós não temos patrocinadores que comportem a nossa folha salarial 100%. Então, assim, o que a gente tinha de entrada de dinheiro, entrada financeira mesmo, era o público, pô. Se vocês lembram, nos últimos jogos do Manaus teve público na Série D ali, contra o Caxias, contra o Brusque, que foi a final da Série D, pô, deu 45 mil pessoas aquela nos final dois histórica jogos. Ali na Arena então, ali 45 graus, na sombra. Isso, e a gente esperava que no próximo ano se mantivesse esse público, não aquele público lá, mas, 20, 30% daquele público, né? Já ia ajudar muito a gente, porque ingresso é uma grana que é muito boa para o clube, né? Tem clubes, por exemplo, clubes da Série C, da Série B, às vezes, que não tem o mesmo público que a gente tem numa Série D naquela época. Entendi. Então, a gente precisava muito dessa grana. Então, o que mais aconteceu assim, de coisa ruim pra gente, pro Manaus, era isso. A gente estava projetando ali entrar uma grana que a gente ia fazer nosso CT, fazer talvez até um mini estádio, aumentar ali o nosso departamento médico, contratar mais pessoal, enfim. A gente não conseguiu fazer nada disso. Na verdade, a gente está com problema de pagar salário de jogador agora, porque os nossos patrocinadores ajudam muito a gente, mas não conseguem abarcar todos os nossos gastos, né? Eu queria... Assim, falando um pouco sobre essa parte de viagem, tá, que tu comentou, Pacha, a gente, por exemplo, acho que faz uns 2 meses, a gente viajou pela Copa do Brasil para fazer um jogo em Brasília ou Goiânia. Quando a gente chegou lá, o governador implantou lá o lockdown e a gente teve que voltar sem participar do jogo. Pô. Então, por exemplo, imagina para um time de futebol com 30 atletas lá viajar para um local... Complicado, bicho. E aí fazer uma viagem com 2, 3 escalas, mais 2 ou 3 escalas para voltar. Pô, isso até contribuiu para que hoje a gente tenha 6, 7 atletas no departamento médico machucado, com lesão muscular. Entendeu? Então, hoje a gente está com dificuldade para colocar um jogo amanhã que vai ser da semifinal, né, Itacoatiara, porque a gente não tem jogador suficiente. Entendi. A folha, o teu quadro diminuiu. E essas viagens a mais que a pandemia trouxe para a gente, porque a gente não conseguiu jogar por conta do lockdown lá, já é uma realidade para a gente. Eu queria entrar nessa questão do futebol, Rafael, se tu me permite, porque, vamos lá, eu e o Rafael, por exemplo, a gente, desde muito novo, a gente tinha essa pegada de futebol, de sedento pelo futebol local, né? Meu goleiro. E eu acho que o Manaus trouxe
se não tudo, obviamente, porque não tem como comparar Rio Negro, década de 70, Internacional, que lotava o Vivaldo Lima, 45 mil pessoas, com o futebol atual de hoje, enfim. Mas o Manaus começou esse processo de resgate do futebol amazonense. A marca Manaus é muito forte. De incentivar o torcedor, a família, a voltar para o estádio, né? E aí, pela tua visão, tanto de gestor quanto de médico, como é que funciona a estrutura do Manaus, para a gente entender? Porque, pelo que parece, é completamente diferente do que a gente via até então. O Manaus chegou com uma estrutura mais forte, mais sólida e tem mostrado resultado. Não, então, eu queria antes fazer um parênteses, porque futebol dentro de um clube é uma área, um setor. E para o futebol se manter, tem que ter investimento. Quando vem esse fato atípico, né, esse fato novo da pandemia, naturalmente isso muda até a necessidade de se readequar gestão. Eu cito o Flamengo, daqui a pouco vai ter jogo do meu time, né? Estamos aqui em abril, não gosto de temporada. E perdeu até né? pro Vasco, né? Que vergonha, cara. Como é que pode, né? Não, a gente tava tirando o pé pro jogo de daqui a pouco, né? Contra o Vélez. Tá certo. Mas o fato é o Flamengo, até o Flamengo projetou ganhar X e ganhou X menos Y agora no final dessa pandemia em 2020, né? No final dessa pandemia que eu digo, no final do ano de 2020. Enfim, então é uma necessidade de se readaptar. É uma necessidade de se readaptar, inclusive a gestão, principalmente, na verdade, a gestão do clube. Eu queria entender como é que isso funciona, cara. Como é que isso funciona? Cara, é até bom ouvir isso. Muito obrigado por acreditar que a gente tem um departamento de futebol forte, organizado, que tem um investimento alto, mas isso não é verdade. Salve, presidente mitoso. Infelizmente, assim, quero só explicar. No início, até poucos anos atrás, nós, na verdade, éramos muito inferiores a Nacional, FAST, né? Eles têm CTs, ele tem lá... O Rio Negro tem aquela sede lá com piscina e tudo. Nós não temos nada disso. Nós não tínhamos investimento nenhum. Na verdade, assim, até falei pro Pacha aqui explicar um pouco da história do Manaus, porque acho que as pessoas não sabem muito disso. Por favor. Vou falar um pouco... Até o que? O boné que... um case... Pessoal, para quem é de fora, é um case de sucesso aqui da nossa região. No nosso Amazonas, né? Um case de sucesso. 2 minutinhos assim, eu explico rapidinho. Fica à vontade. Aqui tu tem 50 minutos se tu quiser. 1 hora. O presidente do Ele Manaus... tem uma live nossa. O presidente do Manaus, o Mitoso, que é meu pai, ele foi diretor da categoria de base do Nacional, que é um clube centenário aqui do Amazonas, todo mundo conhece, que tem o CT, tem tudo, né? Ele foi diretor da categoria de base por uns 10 anos. Se eu não me engano, dos 10 anos que ele passou lá, ele conseguiu estruturar bem. Dos 10 anos, ganhou 9 títulos. Então, um foi vice, algo assim. E aí, naquela época, o Nacional tava bem ruim, né? Não ganhava muita coisa. O time não tava a mesma coisa da década de 80, mas enfim. E aí, ele conseguiu ganhar para a presidência do Nacional. Naquela época que ele ganhou para a presidência do Nacional, que eu acho que foi 2008, 2009, ele conseguiu... fazer umas boas contratações com um investimento baixo que tinha, né, com a ajuda de alguns empresários e tudo. Conseguiu fazer um time muito barato e a gente conseguiu ser campeão, bicampeão, tricampeão, coisa assim. Fomos para a Copa do Brasil. Não sei se vocês lembram daquele jogo que teve contra o Curitiba, Nacional Curitiba no SESI ainda, porque foi 4-1. Aquele time todo... A arena estava em construção, eu acho, aquele time todo foi montado pela diretoria Mitoso e Giovanni, que hoje é nosso vice-presidente do Manaus. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, assim... Eu vou contar. Eu acho que a nossa folha salarial naquela época, que a gente ganhou do Curitiba, era tipo 60, 70 mil reais. Incluindo o técnico. Não, Lucas, eu acho interessante tu falar os detalhes mesmo, porque, a gente tá tendo uma exclusiva com o Gil, tu tem que contar os bastidores. Não, eu vou falar. Se depois o pessoal vai brigar... depois a gente edita. Mentira, é só pro convidado ficar mais à vontade. Fica quieto. Enfim, aí a gente conseguiu, a gente empatou com o Vasco, empatou com o Vasco depois do jogo com o Curitiba, ganhamos do Ponte Preta, Santa Cruz, se eu não me engano. Enfim, a gente chegou numa fase boa ali com esse time limitadíssimo que a gente tinha do Nacional. E a Copa do Brasil paga bem, né? Naquela época não pagava nada, né? Hoje em dia paga melhor. E aí, beleza, a gente conseguiu fazer todo esse time. E aí, tô especulando aqui, não vou falar que foi verdade, mas houveram algumas brigas naquele momento, que o Nacional estava começando a subir, o pessoal começou a crescer o olho. E aí, teve algumas discussões, aí o meu pai chegou com o Giovanni, cara, vamos sair, acho que a gente tá atrapalhando, né? Vamos deixar o pessoal trabalhar em paz. Aí o pessoal pegou de volta o Nacional, aí em 2012, 2013, a gente definiu, numa noite lá, conversando com o pessoal, cara, vamos fazer um time?
Tá doido? Fazer um time? Aqui em Manaus já tem um monte, tem Rio Negro, Faixa Nacional. Não vai dar certo, pô, isso. Aí a minha mãe, né, que... louco, mitoso, não faz isso, não sei o quê. Aí, beleza. Aí meu pai, não, eu sou doido, eu vou lá. Meu pai é ficcionado, louco, apaixonado, né? Não existe ninguém que goste mais de futebol do que ele, que eu conheça. Aí ele chegou, quando chegou já veio com o projeto pronto, só pra gente assinar. Colocou o brasão do time, vamos colocar o Gavião, a cúpula do Teatro Amazonas e tal. O Gavião teve alguma história por trás do Gavião? O Gavião é a maior ave de rapina do mundo. O Gavião real. Né? E é um símbolo do Amazonas, né? Tem só uma aqui que toada existe. antológica de boi bombacha, Gavião Real, que tem remete uma a música isso. do Chico. Chico da Silva, Gavião acho. Real, É um animal. Predador cruel, predador fatal. Um salve a galera de Parintins aí, Marival Júnior. No jogo do acesso, tocaram essa música na arena. Foi? Foi. Caralho. Porra. Enfim, aí em 2013 a gente fundou, em dia de 5 de maio, que é aniversário do meu irmão. E aí pegamos assinaturas de várias pessoas, porque você precisa de 200 assinaturas para ser na CBF lá, né? Aí eles homologaram o time lá como time profissional mesmo. Até o Janks é um dos conselheiros, né? A gente tá cercado de gente aqui. boa. Conselheiros originais, fundadores. Então essa marca de conselheiros vai ficar pro resto... Posteridade. Né? Vai estar lá o nome quando dele. Quando a gente estiver na Série A lá, né? Isso, disputando Libertadores. Receba. Vamos falar de uma contratação nova, Rafael. Fiquei sabendo aqui, a produção me falou... Contratação nova, que ó, chegou aqui no ponto. Um filho da princesinha do Solimões, filho de Manacapuru, fez gol contra o Real Madrid na Champions. Eu vi que fez gol também na Copa da Europa, por a seleção que ele joga, né? E hoje é jogador do Manaus. Sim, sim. Conte pra gente, Mitoso. Cara, é o Marcelinho. Marcelinho, olha o nome, já é nome de craque. Marcelinho é o nome de... Ele jogou muito tempo no Ludogorets, da Bulgária. Acho que é esse o nome. E aí, pô, ele é da terra aqui, veio pra cá. Já tinha uma conversa com ele há um tempinho atrás, né? Quando ele veio ano passado pra cá. E aí... Eu vi que ele foi jogar no Vitória ano passado. Ele jogou no Vitória também, ele tá com 35 ou 36 anos, então assim... Ele veio pro Brasil, jogou no Vitória, não rendeu porque tava se readaptando ao futebol brasileiro. E pelo que eu vi, pô, Manaus pegou ele pra lapidar e... Como é que tá essa relação lá? Que ele tem cara, de bom, né? A verdade verdadeira é que ele chegou e falou, cara, eu quero fazer história aqui, pelo menos no Amazonas, que é minha terra. Merda, arrepiou aqui. E aí ele teve uma conversa... Cara, ele não precisa disso, né? Ele é um cara muito bem sucedido, graças a Deus, né? Por tudo que ele fez na Europa. Casou. Fez gol no Cacilhas, pô. Já pensou fazer gol no Cacilhas? Alô, Jenks, vamos fazer um corte disso aí, hein? Esse vai ser o vídeo mais bombado. Em quem tu fez gol, jogador? Tu fez gol no Cacilhas? Tu já fez gol no Cacilhas? Marcelinho fez. Deixa eu te contar um negócio, que na minha época o cara que fazia gol em mim, ele se orgulhava, mas... Vamos lá. Enfim, vamos... Mas aí, cara, ele tá aqui agora, tomara que faça uma boa temporada pra gente, né? A gente precisa muito de jogadores comprometidos mesmo com a terra, porque a gente tem muita reclamação. Pô, traz o cara lá da casa do caramba, lá de fora, chega aqui, ele não entende muito bem qual é o tamanho do Manaus, o que significa o Manaus FC para os manauaras, né? Esse sentimento de bairrista, assim, que às vezes o parense tem, às vezes a gente não tem muito, né? Verdade. A gente precisa cultivar um pouco mais isso, no meu entendimento. Mas tomara que ele venha com esse sentimento, assim, de garra, né? E lutar pelo time, que os nossos torcedores pedem e não tem como pedir em campo, porque a gente tá sem torcida, né? Foda. Mas tomara que dê certo. Pô, um salve aí ao Marcelinho, todo o time do Manaus. Toda a sorte do mundo aí, Marcelinho. Se quiser também, o espaço tá aberto para você contar a experiência pra gente. Eu não sei se ele escolheu ainda a camisa. Escolheu? Eu vou atrás dessa informação pra você. Ainda não tem esse bastidor aí? Não, isso aí já... Ainda não tem, né? Mas eu vou perguntar do Nunes, que é o nosso roupeiro. Entendi. Qual vai ser a sorte lá do Marcelinho? Boas-vindas ao Marcelinho. Boa sorte ao Manaus. Lucas, vamos, já que a gente falou de Manaus aqui, acho que é sempre um assunto muito interessante de futebol amazonense. A gente é carente de futebol aqui, porque eu costumo torcer para times de fora, porque a gente não tem aqui um time, porra, na classe B, na Série B, na Série A. Enfim, agora, já que passamos do Manaus, vamos falar aqui da medicina? Claro, vamos. Vamos falar, em que área tu atua? Como é que é o esquema para ser... Cara, vou dar uma resumida, assim, eu sempre trabalhei muito com esporte, né? Porra, tá tudo ligado, então. Então, lá no início eu queria fazer cirurgia plástica, só que não tinha tanto a ver, né? E aí eu comecei a estudar mais essa parte de hormônio, de endocrinologia, que é o estudo dos hormônios, do metabolismo, enfim, né? E aí fui para São Paulo fazer minha especialização lá.
fiz numa instituição lá chamada IPMed, voltei, fiz outros cursos de medicina do esporte, fiz cursos com o Tanuri, que é médico do Flamengo, né? Inclusive agradecer porque lá no início da pandemia o Tanuri falou comigo, a gente manteve contato e ele ajudou o Manaus FC a fazer o protocolo de Covid no Manaus, que ele implementou no Flamengo. Então, nós usamos um protocolo muito parecido com o que o Flamengo utilizou, porque ele passou isso pra gente. Então, assim, de graça, né? Sou eternamente grato. Muito bom isso. Então, assim, eu fiz vários cursos dessa parte de suplementação, de medicina do esporte e associei com a endocrinologia, né, com a parte do esporte. Então, hoje em dia, eu trabalho muito com essa parte de performance de atletas, emagrecimento, né, as pessoas que querem emagrecer, ou pacientes que só querem mesmo ir para academia, for fazer um crossfit. Qualidade de vida, né, mano? Então, eu atendo muito no meu consultório esse tipo de paciente, né, além da endocrinologia básica, que é tireoide, diabetes, colesterol, essa parte toda aí. Até, inclusive, agradecer meus pacientes, eu estou conseguindo, hoje em dia, me mudar para um consultório maior. Que bom, cara. A gente vai para um consultório que fica lá no Reserva Inglesa, que é no Britânia, né? Acho que até final do ano deve estar saindo aí. Meus pacientes vão gostar muito, que é uma área bem maior, com 2 consultórios, vai ter dentista, que é minha mulher, a Cirsa. Enfim, isso é a primeira mão, ninguém tá sabendo disso. Um spoiler, porque ele tá spoiler aí para os pacientes. Eu falei, né, da Fundação Lucas Mitoso, mas ele não abraçou o nome. Ainda, pô. Eu quero colocar uma coisa assim mais despersonalizada. Despersonalizar. Isso e tal, pro pessoal falar, eu vou na clínica tal. Não tem o Instituto Baracá? Inclusive... vai fazer propaganda da concorrência, Rafael. Inclusive o Baracá e o Vitor Sorrentino, que são os poentes assim, dessa área, né? Eles fizeram endocrinologia na mesma instituição que eu fiz, lá em São Paulo, que é no IPMed. Eu não sei como é a questão do Conselho de Medicina para Propaganda. Não sei se tu pode falar mais aí, quem estiver assistindo, nossos 12 espectadores. Né? A gente vai deixar o contato aí no link do vídeo aí na bio. Pode, com certeza, por favor. A gente vai providenciar um cupom de desconto aí pro telespectador, youtuber espectador do Na Lata Podcast, e ter lá os seus 2% de desconto na consulta com o Lucas. Mas já é um privilégio, né? Pô, com certeza. Rapaz, é muito bom, mano. Tá maluco, pô. Lucas... Cupom de desconto aí pra ter consultas com o Dr. Lucas Mitoso. Referência no esporte amazonense. Qualidade de vida, né, pessoal? Foi o que eu falei ainda há pouco. Eu acho que a gente tá vivendo uma época, né, a gente tem que dar muito além do corpo, da mente também. Pô, Paty, tu tava falando pra mim... E esses empreendimentos que englobam tudo isso são interessantes. Tu tava perguntando pra mim, antes de começar a gravação aqui, sobre a obesidade, né? Essa parte toda, do que a gente tá vivendo. Uhum. Eu vi um estudo, um tempo desse, que 8 entre 10 pacientes graves que estão em hospitais, eles são obesos, né? Então, assim, é um número assustador, muito alto, né? Que já faz a gente pensar sobre como uma doença atinge tanto as pessoas que às vezes não têm, né, um cuidado, assim, ou um tratamento adequado com uma pessoa que sabe tratar a obesidade. Sou do direito, mano. No direito, a gente sempre fala pro cliente assim, que a gente precisa remediar e não... Na verdade, a gente precisa prevenir e não remediar. O remédio serve para quê? Para acabar com aquele problema. Só que tem uma solução melhor, que é se prevenir. Prevenção. É isso, cara. O estilo de vida. O estilo de vida saudável. Isso é o mais importante. Não dá pra correr disso, né? A gente, tem que ter uma atividade, tem que ter um acompanhamento médico. Acho super importante, sim, cara. Claro. E aqui, tirando a brincadeira, o papo sério agora é de saúde, é importante a gente ter essa atenção. Porque cada vez que passa, a gente vai ficando mais velho, a máquina vai cansando, né? Claro. O corpo é uma máquina, né? Eu não posso deixar de dar essa visão, né? Eu, como médico, eu tenho que falar sobre essa parte preventiva de saúde, né? Se você evitar que chegue até esse ponto, né? Pô, sensacional. Melhor do que tratar uma coisa que já está instalada no seu corpo. Mas se chegar, tô lá pra resolver, né? Eu queria, Rafael, de verdade. Não, no meu coração, agora. Fala. Eu queria ter mais 50 horas de programação. Não, eu queria só terminar aqui com, a declaração de amor, né? A gente somos da safra dos anos 90. E aí, o casório? Eu comecei com isso, né? Finalizar. me botando em mais lençóis. Mas provavelmente final do ano. Vai rolar. Vamos tirando aqui o mês, com certeza. Como é o nome dela, Lucas? Cirsa. Um amor. Cirsa. Não, isso daí eu queria finalizar com a história do nosso amigo, do Lucas, do Mito, que eu conheci muito tempo atrás pelo Junks, pelo nosso amigo Jean
Michel, meu amigo de infância. Como é que foi que vocês se conheceram na escola? Como é que foi essa história? Cara, ela estudava no colégio ainda. Eu tava no início tu da não? faculdade. Eu Tá. tava na faculdade. É mais já. velho que ela. 2 anos. Entendi. E aí eu tava na faculdade nada, já. pro Pouca amor não é coisa, nada. né? Eu tava, acho que no segundo ano de Legal. faculdade, ela tava no terceiro ano. Eu acho que foi isso. E a gente se conheceu ela através de uma amiga do condomínio. E aí o Lucão... Aí, Aí Lucão veio, né? Vestiu Aí a Lucão camisa veio. do Hamilton Ô, louco. aí. Aí Lucão veio. Foi pra cima, pai. Tá hoje certo. eu já tô com 28, tô fazendo 29, ela tá com Sim. 26. Bacana. E aí noivo História já. bonita aí. Muito Tá tempo. paz, aí, muito amor pro tempo. casal. Queria Mas agradecer é isso, aqui galera. o espaço do Estúdio Jenks. Quem acredita, quem tá acreditando e certamente quem vai continuar acreditando no projeto. Agradecer aqui Rafael Paixão, idealizador do nosso projeto Podcast na Lata. A Verdade Sem Miguelagem. Na verdade, sem Estúdio miguelagem. Jenks. Um abraço especial ao meu amigo Michel. Nosso Jenks, CEO. nosso CEO. Olha aí, ó, galera, quem quer saber de cota de patrocínio, eu vou falar agora da monetização aqui É do agora, canal. hein? Quem quiser saber de cota de patrocínio, quiser saber de minutagem aí para aparecer na nossa tela, que a gente pretende aumentar, né? Inserir aqui também no link aqui embaixo, pedir pro nosso editor colocar aí o QR Code no nosso Instagram, mas dizer que é tudo com o nosso CEO, Jean-Michel, né? O Jenks. Qualquer coisa, procurem ele aí. Um abraço ao pessoal lá do Norte Pescados, na Do figura Norte Pescado, salve pra Garotinho e Marival que estão aqui conosco. Salve, Então, salve, dá Alexandre. E aqui, porra, preciso nem falar, cara. Foi um prazer enorme, de verdade. Fora a brincadeira, fora Um brinde. a resenha aqui, pô. Pô, o prazer Água foi mineral, meu. tá? O prazer foi meu. Sucesso pra vocês aí, ao Lucas. Mestre Faixa, ao Fix. Muito obrigado pelo convite. Seu primeiro aí, pô, vou ficar na história. Olha aqui, ó, o espaço aqui é teu, pô. O microfone desses três aqui, todos Pô, teus, muito fica à obrigado, vontade. muito obrigado. Obrigado. Tamo à disposição pra qualquer coisa. Obrigado, Obrigadão. galera. Sucesso pra vocês aí. Falou, diretor. Tenho Fecha a certeza conta que e vai passa ser a régua. pra sempre isso. Aê, pai. Uhul! Tamo junto. Abraço.